Se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota prensando um rosto humano para sempre. George Orwell, 1984. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por JJ Liber. Segundo o típico defensor ferrenho do Estado, as leis criadas pelos legisladores estatais existem para manter a ordem e convivência pacífica entre os indivíduos, garantindo que a sociedade não afunde num completo caos anárquico. Para refutar este tipo de argumento, nem precisaríamos entrar no ponto da ética libertária. Bastaria apontar para o fato, mais do que conhecido, de que a quase totalidade das leis paridas diariamente por esses vereadores e deputados, Brasil afora, não dizem respeito a nada que represente de fato uma melhoria na convivência entre os indivíduos, causando apenas novas dores de cabeça para as pessoas, colocando ainda mais dinheiro nas mãos dos governantes. Como era para ser, né? O ponto deste vídeo, porém, não é este. A proposta hoje é um pouco diferente. Sabemos que o real interesse do Estado, para além de parasitar a sociedade, consumindo seus recursos, é controlá-la de todas as formas possíveis, limitando ao máximo a sua liberdade, sem contudo sufocá-la a ponto de causar sua completa exaustão. Esse controle tem por maior finalidade, é claro, aumentar o ganho parasitário que o Estado pode obter com a exploração da população. É para garantir esse controle extremo, portanto, que o Estado redige tantas leis, sobre os mais variados temas que se possa imaginar. O fato, porém, é que o Estado é incapaz de vigiar a todo momento cada um dos cidadãos que estão sob a jurisdição. Pense, por exemplo, em uma blitz de trânsito. Tal operação ocorre esporadicamente, e mesmo quando realizada, nem todos os condutores são verificados. No restante do tempo, os indivíduos trafegam pelas estradas sem qualquer tipo de fiscalização por parte dos órgãos estatais. Felizmente. Bom, mas essa realidade se aplica também à fiscalização tributária, ao policiamento das cidades, à realização de eventos ditos clandestinos, à comercialização de substâncias proibidas pela lei estatal e a inúmeras outras situações que, apenas esporadicamente, sofrem vigilância por parte do Estado. Talvez você já tenha visto antes em algum vídeo no YouTube uma propaganda da campanha Diga Não à Sonegação. Campanha esta que teria por objetivo pressionar os poderes públicos a agirem com mais rigor para com os contribuintes que possuam dívidas tributárias recorrentes. Parecendo desconhecer a diferença entre atrasar o pagamento de tributos e sonegar informações tributárias, a campanha afirma que os devedores costumazes causam grandes prejuízos a toda a sociedade. Como não poderia deixar de ser, para além de pressionar os parlamentares, objetivando a aprovação de uma legislação contra os sonegadores ainda mais dura, a campanha também incentiva o cidadão a combater esse terrível crime tributário. Se você presenciou ou tem provas de alguma irregularidade tributária ou de concorrência desleal no setor de combustíveis, entre em contato com os seguintes órgãos e denuncie: Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Ministério Público e Secretaria de Estado e da Casa Civil, diz o site da campanha. Os nossos ouvintes aqui que já passaram algum tempo dos 30 anos, certamente se lembram dos fiscais do Sarney, e mesmo os mais jovens, como eu, talvez já tenham ouvido essa expressão. O termo nasceu de um pronunciamento do então presidente do Brasil, José Sarney, que afirmou em cadeia nacional: cada brasileiro e brasileira deverá ser um fiscal dos preços, um fiscal do presidente para a execução fiel desse programa em todos os cantos desse país. O programa citado pelo presidente se tratava, é claro, de um rígido controle de preços. Como o Estado não era capaz de fiscalizar todos os preços praticados em todos os mercados de todos os cantos do Brasil, o jeito foi apelar para os sentimentos patrióticos do sofrido povo brasileiro, na tentativa de transformar cada cidadão num agente estatal. Exemplos como esse são comuns não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E como era de se esperar, países socialistas tendem a ser mais profícuos nesse tipo de prática. É o caso, por exemplo, da Alemanha Oriental, a metade comunista do país que foi dividido pelos aliados após o fim da Segunda Guerra Mundial. A polícia secreta daquele país, a Stasi,
possuía uma vasta rede de informantes não oficiais, estimados hoje em 189 mil, ou seja, um informante para cada 90 habitantes do país. A ideia daquela polícia secreta era vigiar cada lar, cada vizinhança, cada rua do país, a fim de identificar possíveis indivíduos que fossem perigosos para o sistema. Em seus 40 anos de atividade, a Stasi prendeu 250 mil cidadãos, muitos dos quais, sem dúvidas, foram dedurados por seus próprios familiares e vizinhos. Esse tipo de espionagem, contudo, não ficou restrita ao passado socialista europeu. Recentemente, também vimos escandalosas situações em que vizinhos se denunciavam pela prática de aglomerações, especialmente nas festas de fim de ano. Era comum vermos casos de festas familiares de Natal serem interrompidas por autoridades estatais porque os 5 ou 6 presentes estavam cometendo o grave delito de celebrar juntos uma importante data para suas vidas. Churrascos de aniversários e festas particulares de Réveillon também foram barradas por agentes estatais, e em todos esses casos, a origem da ação estava justamente nas denúncias feitas pelos vizinhos dessas famílias. Chegando a este ponto do vídeo, precisamos deixar bastante claro uma importante informação aqui. Não estamos tratando de crimes reais, que ameaçam a convivência pacífica entre indivíduos e que efetivamente ferem a ética libertária. Não, estamos falando de crimes sem vítima, que existem apenas naqueles papéis rabiscados que os estatistas chamam de lei, mas que não prejudicam ninguém, a não ser os cofres do governo. A não informação de uma venda para evitar o roubo estatal, a comercialização de substâncias não autorizadas, o translado de mercadorias que não tenham passado pelo crivo estatal e, é claro, a aglomeração realizada dentro de uma propriedade privada são exemplos de crimes sem vítima que o Estado ama punir. Já crimes reais como homicídios, roubos, agressões, fraudes e outros devem sim ser denunciados, porque estes objetivamente violam a ética libertária, prejudicando outros indivíduos. Contra esses, não deve haver qualquer tipo de apoio, apenas o mais pesado rigor da lei. Lei esta que, por ora, infelizmente ainda é a estatal. Contudo, com os crimes inventados pelo Estado, a coisa é diferente. E se você quer agir a favor de seus entes queridos e das pessoas que você estima, protegendo-os contra a ação tirânica do Leviatã estatal, não se esqueça de fazer vistas grossas para esse tipo de prática, que não carrega em si nenhum problema, a não ser o fato de incomodar o Estado. O grande sonho de todo governo é controlar as mentes e os corações dos indivíduos, cooptando-os em seu próprio favor. A força não é suficiente para que o controle total sobre a sociedade seja exercido. É preciso que as pessoas queiram ser controladas, que elas acreditem que o controle externo é fundamental para suas vidas, e que um indivíduo que não se deixa controlar é um perigo que precisa ser extirpado da sociedade. É preciso que cada cidadão acredite, do fundo do seu coração, que dedurar o seu vizinho por causa de um churrasco de fim de ano é uma atitude moralmente aceitável, o comportamento esperado de um patriota que respeita as leis de seu país. E quando uma sociedade aceita essa perversão intelectual, então tantas outras perversões tomam lugar, prejudicando ainda mais a convivência entre os indivíduos. Filhos denunciam seus pais por estes serem perigosos para o regime governante, como era comum acontecer na Romênia comunista. Vizinhos denunciam-se mutuamente pelo grave crime de aglomeração, 4 ou 5 membros da mesma família festejando um aniversário. Clientes denunciam seus fornecedores porque estes não emitem nota fiscal ou não possuem um alvará pendurado na parede. Em todas essas atitudes, percebe-se o reflexo de uma sociedade que se deixou cooptar totalmente pelas garras do Estado. Não se trata de um povo formado por irmãos e irmãs, que compartilham da mesma cultura e que partilham de experiências de vida. Se trata de uma massa de manobra formada por incontáveis agentes secretos estatais que transformaram meras ações do dia a dia em atitudes mais do que suspeitas. Portanto, se você quer enfraquecer o Estado, talvez você deva pensar em ter menos apreço por ele do que você tem por seus vizinhos e amigos. Denunciar pessoas inocentes e pacíficas a um ente violento e coercitivo como o Estado é compactuar com suas ações.
E pior ainda, é desejar que a própria sociedade em que se vive seja desestruturada e que as relações saudáveis e naturais entre indivíduos sejam substituídas pelo terrível controle exercido pelo olho que tudo vê do Leviatã estatal. Por outro lado, se você conseguir amar, ainda que pouco, aqueles que estão ao seu redor, a ponto de nunca entregá-los para a máfia estatal, bem, talvez aí sim nossa sociedade ainda tenha uma chance de não se degradar por completo, como uma distopia que todos se odeiam e se vigiam, como se inimigos fossem. Tudo isso em nome do verdadeiro e único inimigo, o Estado. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!